pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e eu vim fazer com vocês a nossa contagem regressiva. Faltam 26 dias para a nossa prova de segunda fase. 26 dias. Eu tava procurando alguma coisa para gravar para vocês nesse dia 26 e eu achei uma parábola que chama Parábola da Abelha Insensata. Eu li essa parábola e comecei a colocar a nossa situação de OABeiros que querem passar nessa próxima prova por N razões. E eu vou contar para vocês. Quem nunca já passou por isso? Mas já aconteceu comigo algumas vezes. E muitas vezes acontece, inclusive, com os meus alunos, os meus seguidores, quem me segue. Na verdade, gente, muitas vezes a gente recebe uma luz que nos guia a alguns caminhos, até uma ajuda. Mas por alguma razão, a gente acha que aquela ajuda, que aquele guia, ele não é para nós. E a gente acaba fazendo tudo ao contrário. Então, essa história, essa parábola que eu vou contar para vocês, que já aconteceu comigo, talvez já tenha acontecido com você também, é pra gente refletir. Sabe, gente? Toda vez que eu faço a nossa contagem regressiva, ela é gratuita. E ela tem um único intuito: poder falar alguma palavra para você que te ajude. Não são palavras soltas ao vento. São palavras de alguém que tem experiência de muitos anos em exame de ordem. Eu tento sempre falar com simplicidade, sabe? Só que eu percebo que muitas vezes o simples não convence. Porque a gente está tão acostumado a passar trabalho que quando a gente vê algo simples, a gente acredita ou acha que não é por aí, né? Você percebe que por vezes a gente mesmo traz para nossa vida lutas que não precisam ser tão grandes assim? A gente mesmo transforma uma lagartixa num dinossauro na nossa própria vida? E aí a gente começa a fazer um esforço descomunal para algo que é simples e não dá. Existe uma quebra. Porque se a coisa é simples e eu me esforço demais, eu quebro o elo. Porque o simples se trata com o simples e o pesado se trata com o pesado. E aí, gente, eu vou falar então dessa parábola. A parábola é assim. Eu tava no escritório e eu vi que uma abelhinha entrou. Então faça um paralelo como se você fosse uma abelhinha. E começou a zunir, né? Bzzz. Passou aquele dia inteiro e eu tentava fazer com que essa abelhinha fosse até a janela. Só que ela não ia. Com a minha mão, eu tentava fazer com que essa abelhinha saísse pela janela para viver a vida dela. Mas ela não ia. E aí ela ficou no escritório. Se debateu, bateu na luz. E quando chegou no final do dia, aquele bzzz dela estava muito mais forte, porque ela estava brava. Bzzz. Ela não aceitou a minha ajuda, né? Ela até talvez tenha achado que a minha ajuda não era uma ajuda. Foi resistente e ficou o dia todo tentando sair e não conseguiu. E estava já cansada, exausta. Chegou minha hora de ir embora, o que eu fiz? Falei, eu vou tentar de novo botar essa abelhinha para sair da janela. E aí peguei um papel e comecei a levar ela para a janela para ver se ela saía, né? E quem de nós nunca fez isso, né? Com uma borboletinha, com uma abelhinha, com um bichinho, até com uma aranha. E sabe o que ela fez? Mordeu o meu dedo. E eu senti aquela dor. E eu percebi que
eu tentava ajudar, mas ela não queria ajuda, ou ela não enxergava que era tudo muito simples, que eu não ia machucar ela, que eu só estava falando o óbvio, né? Ou tentando fazer o óbvio. Estou te encaminhando para a janela. Só isso. Coisa simples. Bom, e depois que eu tomei essa mordida, eu fui embora. Fui embora para casa. E quando eu cheguei no dia seguinte no escritório, só vi o corpinho dessa abelhinha seco, duro e ela morta. E o que a gente tem para falar sobre isso? Bom, às vezes a gente não acredita no simples porque alguém falou que as coisas têm que ser difíceis, que sempre tem que ter muita luta. É como se você não pudesse ganhar as coisas, como se não fosse honroso ganhar as coisas se você não lutasse muito, se matasse. Mas a gente pode ganhar muitas coisas sem se matar. A gente precisa ser esperto, inteligente. A gente precisa principalmente aceitar as ajudas que vêm do céu, as ajudas que vêm das pessoas, as ajudas que vêm por aí. E eu vou falar para vocês, terminando essa parábola da abelhinha. Nós fazemos isso muitas vezes, né? É engraçado, eu vejo pelos meus alunos de treinamento, ou os alunos que entram em contato comigo para fechar treinamento, como às vezes eles vão pelo mais difícil, quando dá para fazer o mais fácil. Segunda fase da OAB, perguntas. Por que você está resistindo a fazer peças todo o tempo? Todo dia, todo dia. No mínimo, uma peça e uma questão todo dia. É o mínimo, é isso. Porque você está enrolando na hora de fazer peças e criando coisas da sua mente. Se as peças são todas iguais, tem uma base de peça. Quem já entrou no treinamento, já estamos na contestação disponível. Base de peça. Por que você está resistindo em cantar as suas peças para saber de forma automática a base? Por que você quer o mais difícil? Esperar chegar na prova para você criar algo que já devia estar automático, porque você tem que criar outras coisas. Por que você está insistindo em usar palavras tão difíceis? Por que você está insistindo em copiar artigo, já que não pode copiar artigo? Por que você está insistindo em não fazer sua redação? Redação é treino. Por que você está fazendo mais difícil, se você pode fazer o mais fácil? 90% das pessoas que não passam na segunda fase da OAB tem um único fator: redação. As pessoas não sabem fazer, né, não treinaram redação da peça. Bom, não decoraram a base da peça. Aí na redação que elas têm que desenvolver no direito, não conseguem. E principalmente, não conseguem desenvolver redação na resposta das questões. Aliás, elas nem terminam as questões, não dá tempo, porque elas querem fazer tudo que elas não treinaram lá no dia da prova, lá no dia D, lá quando você tá nervoso. Quando você já deveria ter decorado a base da tua peça e a forma de responder questões. Tem um módulo lá no nosso treinamento de como responder questões sempre igual. Eu fiz um método. Então, eu tô aqui para perguntar para você se você tá sendo essa abelhinha insensata, que tá tendo ajuda e insiste em fazer o mais difícil e vai postergar a sua aprovação. Ou se você tá percebendo ou se abrindo a perceber que o simples é o mais importante. Que você não precisa almejar tirar 10 na OAB segunda fase, mas sim passar. E principalmente, se você está permitindo que essas ajudas aconteçam. Você provavelmente deve estar com curso ou deve estar com livro. Quanto de tudo que você já fez? Que peça que você já tá? Você já decorou as peças base? Petição inicial, contestação, apelação e agravo? Tá decorado? Assim, é o mínimo. Questão, tá fazendo questão todo dia? Então,
A meta é uma peça e uma questão por dia. Tem que fazer. Então, eu contei essa história para vocês aqui, para você pensar. Se você tá sendo essa abelhinha insensata que tá tendo os sinais e você tá ignorando. E aí você tem uma escolha. Ou você começa a agir agora de forma muito, 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 muito honesta com você. Porque prática, prova prática mais do que a primeira fase, é fazer as coisas práticas. Se tu não tá fazendo, tem alguma coisa errada. Ou você tá querendo fazer tudo do teu jeito, que eu conheço muito bem todos vocês da nossa laia, que querem fazer, né? Cada um quer fazer do seu jeito, porque é o dono da verdade. E aí pode ser que, se você não aceitar essa ajuda, a ajuda da experiência das pessoas que você escolheu, não só eu e outros professores ou livros que você escolheu, talvez, ou muito provavelmente, você vai ser a abelhinha que não aceitou ajuda e que vai estar esturricada lá no dia seguinte. E mais uma prova vai passar. Não deixa. Aceite a ajuda para você pegar sua janelinha da aprovação e voar. E seguir sua vida. Tá bom, pessoal? Lembrando, estamos com o treinamento aberto. Vamos fazer o desafio 21 dias. Véspera de OAB, segunda fase. Temos muito tempo para produzir muito. Agora é um sprint, tipo, vocês têm que pegar a energia da alma mesmo e todo dia fazer. Dá tempo. Pessoal, super boa noite. E ó, semana não acabou não. Tem muita coisa para fazer e muita coisa para você decidir. Então, tá em tempo. Não se sabote. Vamos em frente porque a prova tá aí e dá para fazer alguma coisa. Tchau, gente. Um beijo.